Boa noite, irmãos. Vamos então nos conectar com Jesus, né? Ele que está dentro de cada um de nós. Vamos imaginar Jesus aqui nos recepcionando através dos nossos benfeitores espirituais, amigos, irmãos, e pedir a eles, né? Os irmãos que protegem o universo, que possa também estar conosco, nos ajudando na nossa tarefa de hoje, no aprendizado. Cada um de nós viemos buscar algo que deverá representar paz e tranquilidade para cada um de nós, né? Então vamos fazer a nossa prece, elevar o nosso pensamento a Jesus em gratidão, conversar com Ele, dizer da nossa felicidade por Ele nos permitir estarmos juntos, adentrar a este recinto de luz, de paz, de renovação, aonde podemos refletir no Evangelho, nos Teus ensinamentos, que é Tu, Jesus, falando conosco através das lições da noite e nos convidando a estar contigo. Te rogamos que abençoe a todos nós aqui presentes, porque já estamos sendo abençoados por aqui estar, mas os nossos irmãos também desencarnados, que também vieram trazidos pela equipe espiritual, equipe essa especializada no tratamento de todos nós, aqueles irmãos que se encontram no leito, em casa, aonde estiver, na rua, nos momentos difíceis da vida de cada um, que possa ser luz, Jesus, para todos. Aqueles irmãos nossos que também estão com os nomes no livro de prece, para serem mentalizados e amparados por Jesus, nós te rogamos que visite a todos, que ampare, que possamos nós também participar dessa visita, Jesus, contigo, com os nossos benfeitores, levando o nosso sentimento de recuperação e de paz para todos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos, então, ler uma lição do livro O Evangelho, Caminho, Verdade e Vida, e essa lição vai nos ajudar bastante a sentirmos se estamos com Jesus, né? A lição de hoje, a 88, traz o título Velar com Jesus. E o texto do Evangelho é de Mateus, capítulo 26, versículo 40, que nos traz esse entendimento. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Jesus fez essa pergunta a Pedro, né? E nós somos os Pedros da vida, né? Ele também faz a nós. Nesse instante ele está dizendo. E voltando-se para os discípulos, que são os seus aprendizes do Evangelho, Jesus disse a eles: achou-se todos dormindo. Jesus não encontrou ninguém ativo nas tarefas. Olha a dificuldade, né? E nós não estamos dormindo também, só a hora que a dor aumenta, a hora que as dificuldades crescem na nossa vida, a gente busca Jesus. E aí Jesus faz essa pergunta, como fez a Pedro: nem um momento pudestes velar comigo? Porque temos certeza, se estivéssemos ligados a Jesus em todos os momentos da nossa vida, tudo seria mais fácil para nós. Mas nós deixamos passar essa oportunidade, e a dor, a amiga dor, né? A professora vem nos convidar a buscar Jesus, que está dentro de nós. E Emmanuel, então, nos traz a orientação desse texto do Evangelho, né? Dizendo, e também a gente às vezes se questiona, né? Por que Jesus esteve aqui na Terra? Será que a gente já se perguntou? Qual foi assim, né? A tarefa de Jesus?
E Emmanuel está dizendo que Jesus, ele veio à Terra acordar os homens para a vida maior. E às vezes a gente, Jesus veio para nos salvar. Jesus veio, o seu sangue nos salva. O sangue é vida, né? Mas ele veio nos ensinar a acordar, porque nós temos vida incessante. O espírito não morre. Morre o corpo, saímos do corpo, continuamos vivos em dimensões energéticas diferentes, mas não morremos. E Emmanuel está nos afirmando que Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior, que não somos daqui, que vamos sair do corpo e vamos para a verdadeira vida, que é do Espírito. E ele diz assim, é interessante lembrar, todavia, que contudo também, né, a grandeza de Jesus, mas que ele, sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores, olha só, não convidou seguidores tímidos ou beneficiário da véspera, e sim os discípulos conscientes da própria obrigação. Jesus não foi convidar aqueles que ele tinha curado, não, né? Porque ele fez a tarefa dele, mas ele convidou aqueles que não são tímidos, conhece Jesus, conhece a tarefa dele, conhece a nossa tarefa aqui na Terra, é acompanhar, é seguir Jesus, é vivenciar os seus ensinamentos, né? Então ele não convidou seguidores tímidos, né? Está tão difícil, nossa, eu não estou bem, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? E nem aqueles que ele curou também na véspera, não. Ele convidou aqueles que estudam o Evangelho, como nós estamos estudando, para que possamos nos conscientizar de realizar as nossas próprias obrigações como cristão, como filhos de Deus aqui na terra. Entretanto, esses mesmos que ele convida, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Veja bem, a responsabilidade nossa. Jesus se sentiu sozinho na hora da crucificação. Quem de nós estávamos lá para ajudá-lo, para cumprir os nossos deveres, né? Porque somos os mesmos espíritos que estavam com Jesus. A gente diz, eu não estava naquela época. Estamos de volta no corpo físico, os mesmos espíritos que deixaram Jesus na solidão. Naquele momento do testemunho dele mais forte, nos ensinando que devemos ser despertos para realizar as nossas obrigações aqui na terra. E Emmanuel diz, é indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante. Jesus não parou, porque nós dormimos, porque estamos dormindo, né? Veja bem o tanto que nós dormimos aqui para acordar para a vida real. Hoje, nós buscamos a ajuda de Jesus, mas estávamos dormindo. E ele não para, ele continua o seu esforço incessante e prossegue, olha só, e prossegue convocando os cooperadores devotados à colaboração necessária. Jesus convida todo dia, toda hora, todos nós, né? Se estamos aqui é porque queremos acordar para a vida, ajudar irmãos nossos no campo físico que estamos e no campo espiritual, a entender que eles também são espíritos eternos e que muitas vezes deixamos uma encarnação dormindo,
Quando saímos do corpo, não sabemos que deixamos o corpo físico. Damos tanto trabalho para os benfeitores espirituais nos acordar, né? Claro que não confia tarefas, olha só, veja a nossa responsabilidade. É claro que Jesus não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes. Então, ele veio, né? A tarefa dele, Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. Então, ele veio fazer esse despertar em nós, passou por todas as decepções, dores e solidão que nós o fizemos, mas ele não veio ainda, né, dizer a espíritos inexperientes, porque há quanto estamos reencarnando aqui no planeta Terra, né? Nós, segundo os livros que a gente estuda da doutrina, o Chico nos diz que somos multimilenares. E a gente pensa que nasceu hoje, é dessa encarnação, né? E somos espíritos antigos. Então, veja bem, ignorante, ele também não veio falar para os ignorantes. Ignorantes que significa sem conhecimento. Todos nós sabemos que estamos aqui na Terra para cumprir deveres fundamentais para o espírito que somos, né? Então, veja bem, Jesus não deixou a gente sem a consciência da nossa tarefa aqui no planeta. Mas é imperioso conhecer o reduzido números daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência dos nossos deveres, né? Que nos foi cometido, os erros que praticamos. Então, Jesus aguarda que nós possamos cumprir os nossos deveres aqui na Terra como filhos de Deus, cristão, e os erros praticados nossos possam ser aliviados, né? Olvidando o mandato, quer dizer, esquecendo o mandato de que são portadores, todos nós esquecemos esse mandato de que todos nós somos portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos. Veja bem, a gente fica inquietos, né, aqui na Terra, para cumprir os nossos deveres. Deveres esses no campo da matéria. Desejando sempre cumprir esses deveres, mas esquecendo de que Jesus veio aqui na Terra nos acordar. A observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece. A gente não preocupa, né? Do tempo rápido que passamos aqui na Terra, no corpo físico. A gente acha que somos eternos, que vamos viver aqui o tempo todo. E esquecendo-se de que a vida é a eternidade. E que a existência terrestre não passa simbolicamente, abre aspa, 1 hora, fecha aspa. A gente esquece, pensando assim que somos eternos no corpo físico, e esquecemos que a nossa existência representa para a vida espiritual 1 hora, 70, 80 anos, 50, seja lá quantos anos, representa. Porque o espírito é eterno, a espiritualidade não é como nós aqui, né? Então, a nossa encarnação, ela é simbólica. É como se fosse 1 hora nós estivemos aqui na Terra só, em 70, 80 anos. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, a gente chegando na vida espiritual, deixando o corpo físico, né? A gente vai chegar na realidade espiritual. Os obreiros distraídos, choram sob o láctego da consciência
e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. O látego, né, que se refere ao Evangelho, são os chicotes da vida, as dores da vida. Porque nós vamos chegar na vida espiritual, né, que nem diz aqui Emmanuel, né, nós vamos chegar na realidade. É a verdadeira vida, é fora do corpo físico. E a gente vai, né, se decepcionar, porque fomos obreiros distraídos da verdade que Jesus veio nos ensinar. E aí choramos sob o látego, as chicotadas da vida, as dores, as dificuldades, e vamos chorar por nossa própria responsabilidade, dizendo, né, por que eu não fiz tal coisa, por que eu não fui fiel a Jesus nos meus propósitos, com os meus deveres, né? E aí a gente quer um reencontro de novo com Jesus. Pede a Deus que Jesus venha nos acolher fora do corpo. Mas escoam-lhe os ouvidos, ecoam-lhes ao ouvido as palavras interessadas a quem? A Pedro. E o que Pedro ouviu de Jesus, né? Então, nem por uma hora, uma existência, nem por uma hora pudestes velar comigo? Ele diz a Pedro, torna a recordar, né? Que Pedro negou Jesus, nós estamos negando Jesus. Quando saímos das leis de Deus, negamos os seus ensinamentos, nos afastamos do Cristo. E Emmanuel termina dizendo, e em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Perguntando para nós. Se nós não conseguimos aqui no corpo físico viver uma hora, uma existência, né? Porque uma existência nossa é considerada na vida espiritual uma hora. Se a gente não pode viver com Jesus através da palavra, do pensamento, do sentimento, das ações, isso é estar com Cristo, é os nossos feitos, é o que sai de nós, é o que temos dentro de nós, né? Se a gente não pode estar com Jesus por uma hora, como vamos estar em união com a eternidade? Vamos perguntar para nós mesmos, né? Porque Jesus perguntou a Pedro se ele não pôde, né? Então, nem por uma hora, Pedro, pudestes velar comigo? Vamos perguntar a nós mesmos o que estamos fazendo, de tudo que já temos consciência. Ele diz, Emmanuel diz, que Jesus não veio trazer para aqueles ignorantes os seus ensinamentos. Ignorância é quem não sabe. Todos nós sabemos que temos que seguir Jesus. Que Ele nos abençoe, nos dê força e coragem para estar com Ele, representando os seus ensinamentos, através da nossa palavra, através do nosso olhar, através dos nossos sentimentos, da nossa mão, de tudo aquilo que realizamos aqui na terra. Que Jesus esteja sempre com todos nós e que estejamos com Jesus. Que assim seja.